Amados e amadas, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição das previsões astrológicas da semana. Hoje, de um novo cenário, com um outro clima, uma outra luz, um outro relax, porque afinal de contas, então é Natal. Que bom que eu não segui a carreira de cantora. Bom, meu nome é Márcia Fervienza, se você é novo ou nova por aqui. E eu tô aqui mais uma vez para trazer para você as previsões astrológicas da semana. Embora tudo esteja diferente, eu espero que você não note nenhuma diferença na qualidade do conteúdo. Eu espero que seja por isso que você tá aqui, né? Para poder receber a qualidade desse conteúdo maravilhoso que a gente produz para você, enquanto eu tô aqui com meu chalezinho, né? Que eu tô aqui toda, sabe? Cuti-cuti com vocês. Bom, semana de 15 a 21 de dezembro. Temos uma semana que a gente vai sair de Sagitário, vai entrar em Capricórnio com algumas mudanças de signo também. Se você estiver ouvindo algum barulho no fundo, algum crepitar no fundo, é a lareira, tá? Sem querer matar você de inveja. Então, assim, essa semana a gente sai da energia de Sagitário, a gente entra na energia de Capricórnio com um porém. Lilith continua em Sagitário. Na verdade, Lilith entra em Sagitário essa semana. E isso dá pra gente uma ideia do que vem por aí. Além disso, a gente tem essa semana uma lua nova em Sagitário, nos últimos graus de Sagitário, que vai chegar em quincúncio a Urânio e quadratura a Netuno. Não vou entrar a profundos detalhes sobre a lua nova, mas, a gente vai pincelar como a gente faz sempre. Peraí, se você é novo por aqui, meu nome é Márcia Fervienza, sou astróloga, professora de astrologia, terapeuta, tô com curso, inscrições abertas para o meu curso de leitura de mapa natal e técnicas de previsão, que começa em janeiro. E que, durante o mês de dezembro, está ainda com valor promocional de Black Friday. Não acho que você deveria perder essa oportunidade. Além disso, temos essa semana Marte entrando em Capricórnio. Para mim, Capricórnio é o melhor signo possível para Marte. É uma preferência pessoal que eu tenho, porque eu acho que Marte ele tem essa tendência, de queimar muito na largada, de botar muita energia de cara, sem necessariamente medir, filtrar, distribuir a energia da melhor maneira possível. Ele não faz isso. E em Capricórnio ele consegue fazer isso. Em Capricórnio ele se planeja para saber quanto que ele vai gastar de energia, em que ponto do trajeto, e para chegar ao final da maratona, ao invés de queimar, nos primeiros 100 metros. Eu descrevo Marte em Capricórnio em detalhes no Céu do Dia Digital por assinatura, mas aqui a gente dá aquela pincelada. Marte em Capricórnio, entrando em Capricórnio, significa que os capricornianos, iniciam essa semana um período de muita atividade para eles, E esse período de atividade para eles dura enquanto Marte estiver nesse signo. E Marte vai ficar em Capricórnio até 23 de janeiro, quando ele entra em Aquário. Então, a gente tem ali um período de muita ação para capricornianos. E o que é a ação de Marte em Capricórnio? A ação de Marte em Capricórnio é aquela ação que ela é estruturada, ela é disciplinada, ela é séria. A gente abre a semana com Marte entrando em Capricórnio, com a Lua entrando em Escorpião e o Sol em Sagitário. Eu acho que para segunda-feira, para o primeiro dia dessa semana, seria bacana a gente escolher um compromisso para botar nossa energia, uma coisa que importe e dar o primeiro passo. E de preferência que seja algo de longo prazo, sabe? Que você não precise realizar ou finalizar ou concretizar de hoje para amanhã. De preferência que dê para você, sabe? Que seja o teu primeiro passo significativo em direção a uma construção maior. Dia 16 de dezembro, a gente tem um dia mega difícil desde o ponto de vista relacional. Saturno tá quadrando Juno, Saturno em Peixe e Juno em Sagitário, Então a gente tem aqui as expectativas e idealizações sagitarianas no que diz respeito a compromissos vão esbarrar com limites muito concretos e palpáveis, vão esbarrar com uma energia de a tua projeção não cabe na realidade. Vai esbarrar com isso assim muito de frente.
seja porque o teu ideal pressupõe o não cumprimento de compromissos que já foram assumidos e precisam ser cumpridos, seja porque o teu ideal pressupõe o rompimento de contratos que você tem em vigor e que, se você romper, vai ter um custo maior para você, seja porque você tentar alcançar ou realizar essas propostas requer uma movimentação muito profunda, muito grande, uma reestruturação muito grande do que está dado, e nesse momento essa reestruturação não é possível. Que pode, sabe, gerar um estresse pro dia, né? Então, assim, acho que o que a gente faz com a terça-feira, né? Acho que a gente precisa tentar entender aonde a gente está sendo pouco realista e aonde a gente está se cobrando demais, especialmente nos nossos relacionamentos. Porque eu diria que existe um exagero de ambas as partes. Eu acho que o compromisso vai falar mais alto do que o ideal, mas eu acho também que pode ser que o lado do compromisso, sabe, esteja sendo exigido com muita fome, com muita fúria. E talvez isso esteja gerando um peso que de repente vale a pena você rever os dados desse acordo, desse relacionamento, ou os termos dele, para que fique um pouco mais leve. Talvez a exigência esteja descabida. E essa energia desse conflito, né, de Saturno-Juno, ela entra o dia 17, porque na madrugada do dia 17 a gente tem o Sol em Sagitário quadrando esse Saturno em Peixes, e a gente tem esse Sol em Sagitário fazendo conjunção a Juno. Então, assim, o conflito de ontem, que talvez não tenha sido verbalizado, né? O conflito da terça, que talvez não tenha sido verbalizado, na quarta ele pode até não ser verbalizado, mas ele fica muito claro, fica muito evidente, consciente pra gente do que se trata. O que está em jogo? A gente consegue ver claramente quais são os acordos, quais são as expectativas elevadas, qual é o ideal, pelo que a gente é responsável, que maturidade está sendo exigida da gente, quais são os limites que estão em jogo. Eu acho que tudo isso fica bastante claro. Em teoria, quando a gente toma consciência da coisa, fica mais fácil resolver. Mas tudo depende dessa predisposição solar, da nossa consciência. Porque se eu tomar consciência do que quer que seja, do problema que seja, e falar... Não, mas pô, o preço tá muito caro pra mim, não quero isso aqui não, vou continuar seguindo aqui a minha vida de Peter Pan. Então não adiantou muito você tomar consciência, porque você não agiu sobre a questão. Então eu acho que na quarta-feira é um dia de se perguntar qual é o teu comprometimento com os teus compromissos, quanto do que você se comprometeu você está disposto a levar adiante, e fazer um ajuste de rota de acordo com essa resposta. Lembrando que Saturno estando envolvido, você é livre para fazer escolha, mas a colheita é certa, tá? Tem colheita. Você escolhe, você não é obrigado a responder por nada, mas você vai ser obrigado a responder pelas consequências das suas escolhas, isso sim. Dia 18, a gente tá falando de um dia mais suave, porque Vênus faz um trígono com Quirón. Então a gente tem aqui uma suavização de dores, né? Ou uma possibilidade de curas relacionais. Mas assim, essa suavização de dores, ela é muito bem-vinda, porque Júpiter e Quirón estão em quadratura no céu, retrógrados. Estão exatos por grau, ambos estão no grau 22, mas não ainda por minuto, né? Então, assim, a gente tem essa Vênus trígona Quirón, suavizando dores, favorecendo curas relacionais, podendo até ser utilizada para reparar qualquer dificuldade que tenha havido em relacionamentos, né, nos últimos dias. Mas a dor não deixa de ser sentida. Vênus não só tá em trígono a Quirón, como Júpiter está quadrado a Quirón, e Vênus está em quincúncio a Júpiter. Quer dizer, existe uma ideia de ajuste, uma proposta de mudança, uma proposta de crescimento, uma proposta de expansão que, para acontecer, é preciso que se supere uma dor que está sendo profundamente evidenciada por Júpiter. E por mais que haja a oportunidade, trígono, a possibilidade e o desejo, Vênus, parece que a dor ela é maior do que eu tenho condição de dar conta para poder crescer. Então, vou dar um exemplo qualquer. Digamos que você mudou de país.
Digamos que você mudou de país. E você foi para um outro país, que é um país novo, é um país estranho, é um país diferente do teu, com uma proposta de crescimento jupiteriana, tá? Para você. E aí, você chega lá e o país, ele tem realmente possibilidades, ele te dá possibilidades de você trabalhar para juntar dinheiro, para voltar para o teu país, para voltar para o Brasil e poder mudar de vida. Só que para ficar lá você precisa lidar com um chefe, uma colega de quarto que é absolutamente intragável e impossível de lidar. E a dor que aquela situação te causa é tanta que você tá tentando fazer esse ajuste, mas parece que não rola. É tipo isso, né? Você precisa... E o sol vem iluminar a minha alma agora, claro, para mudar toda a vibe do vídeo. Você precisa desse crescimento, você deseja esse crescimento, mas você tem que lidar com uma dor que torna o progresso, o avanço e o crescimento muito difíceis. Muito difícil. É impossível? Não, não é impossível. Você vai conseguir? Não sei. Depende do teu umbral de dor. Então, acho que no dia 18 é legal a gente se cuidar com carinho. Eu acho que é legal a gente cuidar de alguém que a gente ama com carinho. E a gente entender que a gente vai ter que lidar ali com um incômodo e talvez pequenos gestos sejam bacanas para ajudar a navegar o dia. No dia 19 a gente tem a lua nova em Sagitário, que fala da abertura de um novo caminho no grau 28, só que ela traz 2 desafios. Ela traz um quincúncio com Urano, que fala de um início instável, com imprevistos no percurso, nada que não seja contornável, mas imprevistos no percurso, e talvez com ilusões que não têm base na realidade, tá? Porque ela chega quadrada a Netuno. Então, existe aqui uma falta de alinhamento entre realidade e possibilidade, né? Expectativa e vida real, sabe? Ela vai dar uma, vamos dizer assim, né? Ela vai dar um empurrão na gente pra gente sonhar. Isso vai ser legal. Mas, se você viver essa alunação, tirando os pés do chão e se entregando, é por tua conta e risco, tá? Porque essa alunação, ela tá pedindo que você não perca o contato com a realidade. O que eu acho que você pode fazer nessa alunação? É uma lua nova, é uma lua que fala de prosperidade, porque é Júpiter, de intenções de crescimento. Então, você pode, de repente, estabelecer uma intenção para as próximas 2 semanas, que não é grande, que é algo realizável, que é algo que requer uma mudança e que tem a ver com você, que seja muito verdadeiro para você. Dia 20, a gente amanhece com a Lua em conjunção a Marte em Capricórnio, então a gente amanhece com uma energia ativa, mas também séria, uma energia que pode ser uma atividade física no corpo, pode ser uma atividade profissional. Só que o Sol está prestes a entrar em Capricórnio e aí ele quadra Netuno, que está no fim de Peixes. E aí a gente tem aqui um momento que pode ser de ilusão, de cansaço, de confusão, de sensação de desvitalização. Não só isso, Vênus está se aproximando de uma quadratura com Saturno, apresentando limites reais e concretos para aquilo que a gente ama, deseja ou possui. Pode ser também a formalização de um compromisso, mas se for a formalização, ela é uma formalização que ela tem prejuízo de algo que você gostaria para aquele compromisso não vai ser possível. A gente tem no mesmo dia Lilith entrando em Sagitário, amplificando, colocando ali uma lupa imensa, né, sobre questões de autenticidade, liberdade em relação a crenças, valores e princípios. Pode haver uma certa rebeldia em relação a narrativas religiosas, ideológicas ou crenças herdadas, um desejo de explorar o próprio caminho. Também coloquei super detalhado Lilith em Sagitário na agenda, tá, gente? No céu do dia digital por assinatura. Então eu acho que assim, dia 20 pra gente é aquela coisa de talvez seja um dia em que você se sinta energizado, mas sem saber
como gastar essa energia, isso pode virar estresse. Por que você não saberia como gastar essa energia? Por causa da quadratura do Sol com Netuno. Então, assim, você tem energia, mas talvez você não sabe que foco dar a ela. Talvez você esteja disperso, talvez você esteja achando que consegue fazer mais do que consegue. Existe algo de vitalidade que tá faltando para você no dia 20, então eu não sei se vale a pena você forçar essa barra para você não terminar o dia exaurido, sabe? Acho que é bacana você priorizar, você adiar diálogos, especialmente que envolvam relacionamento, que envolvam compromisso. E é um dia para entender que você vai estar carente, porque não tá, com Vênus quadrado Saturno, não tá rolando. Você pode decidir resolver a sua carência de formas pouco saudáveis por causa do Sol quadrado Netuno? Pode. É contigo, né? Somos todos adultos. E por fim, chegamos ao dia 21 de dezembro, ao solstício, e a entrada do Sol em Capricórnio, né? Aqui a gente tem o início de um período que é um período de, talvez de balanço, de levantar inventário, de entender o que a gente fez, o que ficou por fazer, o que a gente concluiu, o que a gente deixou, vai ter que deixar para o ano que vem. A gente começa, talvez, a trabalhar com mais disciplina em torno das questões de festa de final de ano, de reunião familiar. A gente pode ficar um pouco mais sério, precisa tomar cuidado para não deixar isso virar sobrecarga, né? A gente está fechando o ano, mas a gente não está sabendo muito bem para onde ir. Mercúrio está quadrando o nó do norte, então, assim, a gente tem sempre dois caminhos, um mais confortável, o outro menos, mas o menos confortável é o de crescimento, porque crescer tem que sempre ser desconfortável. E no mesmo dia 21, a gente tem a quadratura entre Júpiter e Quirón ficando exata, né? Ambos estão retrógrados, e aqui a gente está falando de passado e futuro conversando, pedindo correção de caminhos, quiçá até caminhos de crescimento e de expansão, né? Talvez o caminho que você escolheu para crescer e se expandir seja um caminho que esteja te cobrando muito, que esteja pedindo um preço muito alto de você. Talvez você não esteja dando conta de continuar trilhando esse caminho porque está carregando uma cruz para trilhar ele. Por mais que ele seja mega promissor, você precisa atravessar o hoje, talvez hoje não esteja dando e talvez hoje seja preciso fazer um ajuste. Então acho que para o dia 21 a gente precisa se perguntar o que a gente quer construir durante essa estação, nos próximos 3 meses, até ou nos últimos 3 meses do ano solar, do ano astrológico, né? Porque em março a gente tem um novo ano astrológico. O que a gente quer construir e se organizar em torno disso. Essas foram as dicas gerais para a semana de 14 a 21. Agora vamos falar das dicas por signo, né? Para os arianos, com Marte entrando em Capricórnio, Marte sendo seu regente, seu foco agora muda. É hora de construir, abrir caminhos, competitivo, mas de forma estratégica, né? No que diz respeito à carreira, profissão e caminho de vida. Tomando cuidado para não despertar negatividade nos teus pares e até nas pessoas que estão acima de você, tomando cuidado para não ter conflito com figuras de autoridade. Touro pode precisar fazer alguns ajustes em questões familiares e emocionais, até envolvendo responsabilidades, por que não? Vênus, sua regente, seu planeta regente, vai fazer quadratura com Saturno. Então, acho que ele vai trazer para você tanto um limite quanto uma reflexão sobre você fazer aquilo que corresponde que você faça e não fazer aquilo que escapa da tua alçada. Reconhecimento dos teus limites e das tuas capacidades e das tuas impotências também. Gêmeos, a gente vai ter uma situação aqui com essa questão da lua nova acontecendo na sua casa 7 de parcerias e relacionamentos, né? Então, assim, pode ter a oportunidade de uma nova parceria, um novo relacionamento, mais comprometido, mas se for o caso, você vai ter que fazer determinados ajustes e você precisa tomar cuidado para não fazer uma projeção de que vai ser algo de um jeito muito
surrealmente bom, porque surreal não existe. Netuno sempre traz, né, abaixo as ilusões. Então, assim, eu acho que novas parcerias, sim. Novos caminhos em parcerias existentes, sim. Mas que seja por parcerias melhores, que precisam de ajustes e que esses ajustes são feitos para trazê-la mais para a realidade. Não com o propósito de que elas se tornem melhores do que elas podem ser. Não fantasie sobre as suas relações. Olhe para elas como elas são. Signo solar ou ascendente em Câncer, a gente tem Júpiter no teu signo fazendo quadratura com Quirón. Acho que o seu bem-estar emocional aqui tá baleado, né? Talvez a questão do pertencimento esteja baleada, talvez a questão do crescimento seja um crescimento com dor, talvez crescer cutuque uma sensação que você traz de inadequação. Vai ser importante que você consiga colocar limites até para você mesmo, sabe? Em torno do que pensar ou de como contemplar as situações, porque não é possível, né? Assim, tipo, uma conversa pessoal na base do não é possível que a minha felicidade me traga tanta dor, né? Por que quando eu faço escolhas que me fazem feliz, eu sofro tanto? Essa reflexão ela é bem maior do que qualquer coisa que você esteja vivendo no momento. Esse é o pano de fundo. Signo solar ou ascendente em Leão, a gente está falando de uma revisão dos compromissos afetivos, não é sobre perda de liberdade, mas entender que compromisso também é afeto. E que dá pra gente ser... Não, o compromisso não é algo que rompe com quem somos. Não é algo que nos invalida, que nos acorrenta. Não, é bacana se comprometer. É bacana. Fazer uma escolha é a gente conseguir ter mais espaço cognitivo para relaxar, porque quando você escolhe uma coisa e elimina todas as outras opções, você pode estar mais presente no momento. Também cuidado com as ilusões, afinal de contas, seu regente está quadrando, né, Netuno essa semana. Mas a semana, no geral, deve ser boa para você, porque essa lua nova aí na sua casa 5 deve ser bacana. Signo solar ou ascendente em Virgem, a gente tá aí, você tá recebendo várias quadraturas, Netuno, Saturno, o Sol, Juno, né? Até a própria lua nova acontecendo em quadratura para você, pegando sua casa 4. Eu acho que o desafio da semana para você é não pegar responsabilidades que não são suas e talvez se desentender um pouco, sabe? Sair desse... Se desentender um pouco das coisas. Ah, não, peraí, tá acontecendo com a minha família, mas não é comigo, não tá me envolvendo. Ah, tá acontecendo no meu trabalho, mas é comigo? Não, então acho que você precisa se desentender um pouco das coisas, sabe? Aliviar um pouco a tua própria carga. Saturno já vai sair de peixe, já vai deixar de fazer essa pressão sobre você, mas eu acho que você se beneficiaria de pegar um pouco mais leve consigo mesmo. Libra, relações e acordos financeiros vão exigir de você precisão ao lidar com eles, ou seja, clareza, sem permitir que as coisas fiquem no ar, sem deixar rolar meias palavras, sabe? Sem deixar nada subentendido. Subentendido leva a mal entendido, entendeu? Então, aquilo que for importante, assegure-se de estar comunicando, ouvindo, escrevendo, deixando tudo dentro de um marco muito transparente. Signo solar ou ascendente Escorpião, a semana começa mais intensa, termina mais leve. Eu acho que para você o desafio é não reagir por medo de perder o controle. Você precisa deixar que as coisas rolem como elas têm que rolar. Tem algo novo chegando para você a nível financeiro, ou a nível de valor pessoal, ou a nível de autoestima, com essa lua nova, mas ajustes precisarão ser feitos, provavelmente envolvendo parcerias, ou sociedades, ou o teu outro significativo. Então, acho assim, é uma semana positiva, mas é uma semana que você precisa flexibilizar. Signo solar ou ascendente Sagitário, lua nova no seu signo, um novo começo para você. Você também está no período seu de aniversário. É importante que você
não tire os pés da realidade. Sonhar não é errado nem prejudicial, mas é preciso sonhar dentro daquilo que delineia a realidade. Ah, mas se eu ficar preso pela realidade, eu nunca vou conseguir fazer mais ou melhor. Tudo bem, então extrapola a realidade com aquilo que você projeta, mas não extrapola assim, tipo, botando dinheiro ou botando o teu corpo, a tua pele. Calma, teu trabalho, sabe? O que você deseja precisa caber na realidade e na vida, entendeu? Mesmo que haja algum tipo de modificação para poder caber, é preciso que seja cabível. Capricórnio, Marte chega no seu signo, como eu disse antes, ativando, fazendo, né, te trazendo mais energia, mais vitalidade, mais foco, mais força. Excelente para dar início a projetos que você quer ver concluir aí ao longo dos próximos 2 anos. O problema é escolher o projeto certo e que seja de um tamanho que caiba na sua boca, né, que dê para você morder. Lembrando sempre que se não der, você pode pedir ajuda. Sempre podemos pedir ajuda, né? Ou podemos mudar de projeto, desistir, mudar de ideia, coisa que você tem dificuldade de entender, né? Signo solar ou ascendente em Aquário, Saturno, trazendo alguns limites financeiros, estruturação financeira, mostrando para você que algumas coisas, você deu alguns passos maiores que a perna, e que a conta sempre chega, não tem jeito. Dizendo para você que alguns amigos também não vão conseguir entregar como você entregaria. E talvez te levando a fazer algumas escolhas, pedindo que você faça algumas escolhas sobre amizades, grupos e projetos para o futuro. Por fim, signo solar ou ascendente em Peixes. Saturno no teu signo, Netuno no teu signo, né? Acho que a quadratura entre Sol e Saturno vai pedir que você dê uma organizada na tua vida profissional, na tua vida pública, na tua imagem, na tua reputação. E vai pedir que você bote os pés no chão, mesmo que a quadratura entre Sol e Netuno diga: ah, mas dá para ser mais, dá para ser melhor. Pô, com certeza dá. Não foi isso, não é bem isso. Será que é isso? Aquele desejo sabe? Aquele desejo pisciano de fantasiar a coisa. Vai rolar, né? Especialmente se te tocar emocionalmente. Então, assim, pensa que para você construir o futuro que você deseja, você precisa de estrutura. Estrutura é bom. Ah, mas a realidade é nua e crua. Mas é ela que torna os sonhos possíveis. Então, o caminho é esse. É isso para essa semana, meus amores. Nos vemos por aqui. Um beijo.